Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Beleza, então tá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Festival da FACS 2021, o Novo de Novo. Não tenho nem roupa para isso. São quase 2 anos de pandemia e os nossos hábitos já não são mais os mesmos. A gente aprendeu a lidar com as novas rotinas, o uso da máscara, evitando aglomerações e buscando sempre o distanciamento social. Já aprendemos a viver em pandemia, mas com o avanço da vacinação e a redução dos casos, temos que lidar com o novo de novo, sair de casa, ressocializar, viver a vida social novamente. Se o passado é uma roupa que não nos serve mais, com que roupa vamos para este futuro que nos avizinha? Então, o Festival da FACS 2021, ainda com o distanciamento, vem discutir o que se deixa para trás e o que se mantém com o retorno da presencialidade. Falaremos sobre as novas conexões, como será o universo do trabalho, quais espaços ocuparemos e o que nos espera no futuro. Então, para isso, pessoal, em meu nome, como coordenador coordenador dos cursos de comunicação aqui do Campus Zona Sul, e do meu colega, professor Luciano Suminski, coordenador dos cursos de comunicação da FAPA, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, aos professores e colegas também aqui presentes. Quero fazer, pessoal, um agradecimento especial à INC, ao professor Ricardo, à prof. Cris, professor Emiliano, professor Belmonte, ao professor Chico, nosso querido DJ aí do evento, pela organização, pela programação. Pessoal, brigadão pela força que vocês sempre dão aí, pelo carinho com o curso. E, pessoal, o Festival da FAC segue, então, a tradição de ser um espaço plural e de transversalidade ao curso, que sempre trazendo temas muito atuais e relevantes que nos provocam, né? São capazes de promover essa reflexão sobre tudo o que está acontecendo aí ao nosso redor. Então, eu queria também fazer um agradecimento especial ao Rafão, que é nosso colega aqui na Ânima, por ter aceito aí o convite. Eu tenho certeza, pessoal, que a noite de hoje e a semana como um todo aí é um espaço que a gente, com muito carinho, e a gente organiza ao longo de várias semanas aí para trazer para vocês um momento diferente, né? Um espaço um pouco diferente da nossa rotina tradicional de sala de aula. Então, esse é um espaço para vocês, para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente construir juntos, tá? Então, antes de começar, eu gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas pelo chat e que não serão toleradas manifestações de ódios desrespeitosas, racistas, machistas, LGBT-fóbicas, de intolerância religiosa ou preconceito de qualquer natureza. Cris, por favor, se qualquer protocolo aí, tá, me avisa, eu vou dar sequência aqui. Vamos, então, dar início ao nosso festival FACS 2021, e nesse primeiro dia a gente quer saber com que roupa eu vou. Conceito criativo aqui super legal do nosso festival FACS, e para falar com a gente sobre as relações humanas, a pandemia e a busca pelo bem-estar, a manutenção da saúde mental nesses momentos, temos o convidado Rafael Ávila, o professor Rafael Ávila, o nosso conhecido Rafão aqui da Ânima, professor universitário, mestre em estudos estratégicos, em engenharia de produção e doutor em ciência da informação. Rafão já foi coordenador acadêmico de graduação e pós-graduação, além de diretor de inovação e tendências em educação no ecossistema Ânima. Atualmente, o Rafão é diretor de saúde integral e ampliação da consciência, além de professor de yoga e meditação. Rafão, seja bem-vindo. Por favor, a palavra está contigo. Ei, gente, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês num festival tão bacana. E começando, né, então eu tenho uma responsabilidade, né, Cristiano, assim, de começar bem, né, não posso
vacilar nesse momento. Eu costumo dizer assim, gente, esse meu currículo formal, ele é só uma parte da minha trajetória. Eu gosto mais de um currículo que às vezes eu mando, né, que eu fui sushi man, eu fui jogador de rugby, fui artista marcial quase que a minha vida inteira. Sou especialista em guerrilha e terrorismo, eu dei aula disso muitos anos. Né? Atualmente eu dou aula de yoga e meditação nos cursos de medicina. Na verdade, eu trabalho com ética, espiritualidade, yoga. Como né, o pessoal falou assim, eu fiquei 7 anos na área de tendências e inovação da Anima, mas sou formado em RI, né, Relações Internacionais. Então, também tive a oportunidade de participar de vários projetos bem bacanas assim, e sou professor há 17 anos. Mas eu vim aqui hoje, gente, fazer uma série de reflexões que eu acho que nos provocam, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, parece um pós-pandemia, né? Ou assim, um arrefecimento daquelas coisas que a gente viveu de forma mais duras nos últimos anos. Se vocês me permitem, eu queria compartilhar, e aí o Cristiano vai me dar Por um favor, help Rafão, aqui. aqui no canto esquerdo, aqui no menu, Então tem vamos ali lá. tem o chat, tem os integrantes e o terceiro ícone, um quadradinho com uma setinha. Modo. Vamos lá. Do lado esquerdo. Do Então, lado direito. direito. Tem uma superior ou inferior. Inferior. Tem o balãozinho do bate-papo, daí tem os Opa! bonequinhos e aquele terceiro que é um Compartilhar quadradinho. conteúdo. Vamos lá. Isso, compartilhar arquivos. Então vamos lá, pessoal. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz, e que obviamente são reflexões, né? Então a gente faz aquela famosa pergunta assim, vocês já estão vendo minha tela, pessoal? Estamos Né? vendo, Rafão, estamos vendo. Cara, então o que eu venho refletindo nos últimos anos e talvez faça sentido para vocês? A gente sabe que a gente viveu aí e vem vivendo uma circunstância, nunca antes na história desse país a gente viveu isso, né? Na verdade, na nossa geração a gente não tinha vivenciado uma circunstância tão esdrúxula. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar, gente, para o mundo nunca é igual e ele nunca vai ser. O mundo sempre vai nos trazer uma série de desafios, uma série de circunstâncias, e talvez a forma com que a gente lida com isso é que talvez seja o grande segredo da gente ter maturidade ou não tanta maturidade assim. Então eu provoco a reflexão da gente virar e falar assim, cara, nós vivemos a pandemia ou o pandemônio? Ou as duas coisas? Porque para algumas pessoas, gente, a circunstância de viver um pouco mais restrito ou restrito em casa, trabalhar em home office, trabalhar muito próximo da família, para muita gente isso foi muito legal. Ou estudar dessa maneira. Para outras pessoas não foi nada interessante. Então, mas de alguma forma, como que a gente enxerga a realidade, como que a gente enxergou essa circunstância inteira, determinou o grau de saúde mental que a gente teve para lidar com essas circunstâncias. Uma provocação que eu faço a todos nós, professores, colaboradores, coordenadores, estudantes e quem quer que esteja nos assistindo, é uma reflexão que a gente faz muito na yoga. Eu vou contar uma história para vocês, uma história fictícia, mas eu gostaria muito que a gente pensasse sobre isso. Imagine que você, no ano de 2019, planejou, gente, uma festa de 20 anos. Você ia fazer 20 anos em 2020. Né? E aí, você, de repente, começa a organizar tudo, junta dinheiro, fala o que você vai fazer, começa a construir um sonho, e de repente vem uma pandemia e joga por terra tudo aquilo que você planejou. Vocês fazem ideia, gente, de quantas vezes isso vai acontecer na nossa vida? Eu acho que assim, chega a ser incontável, é imensurável a quantidade de vezes que aquilo que você espera e aquilo que de fato acontece são iguais.
talvez é muito menor a chance de você viver uma coisa que você projetou com aquilo que de fato aconteceu do que o contrário. A chance é muito menor dessa convergência. Então, essa história é sobre uma pessoa que planeja fazer uma festa de casamento, né? Vamos supor, no mês de outubro. E aí essa pessoa vai lá e fala, nossa, meu sonho é casar num sítio, perto de um lago, e eu vou casar a céu aberto, e eu vou levar meus convidados, e vai ser tudo, né, na área externa, eu vou colocar véu, e aí você planeja, né, aquele casamento maravilhoso, você planeja aquela festa, e aí você fala, não, vou fazer exatamente em outubro nessa região, porque nunca chove, nunca. É uma circunstância totalmente favorável. E aí você se programa, né? Vai lá, decide o que você vai colocar de comida, de bebida, quem vai tocar, se vai ser banda, se vai ser DJ, organiza tudo, compra tudo. E aí você, há uma semana antes do seu evento, convidados confirmados, bacana, você olha lá a previsão do tempo. Chuva. No dia do seu casamento. Tem que estar previsto uma chuva enorme, uma chuva horrorosa, nunca, né, não sei quantos milímetros de chuva. E aquilo, gente, começa a te causar transtorno. Você começa a ficar ansioso, ansiosa, você começa a olhar para as circunstâncias, falar, nossa, mas será que vai chover? Será que não vai chover? Nossa, e aí você vai vivendo cada dia que antecede a tal da data lá do seu casamento, você vai se tornando cada vez mais preocupado. Bom, chega no dia do seu evento, você olha lá, as nuvens se formam, e aí, faltando acho que 1 hora para você fazer sua cerimônia, cai aquela chuva torrencial. E aí você olha para os céus e diz, por que isso foi acontecer comigo? Eu não mereço. Por que Deus ou qualquer entidade que você acredite fez aquilo com você e você não merece? E aí você passa por raiva, por dor, por angústia, etc. Mas, bom, mal sabe você que a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância do seu casamento, existe uma família de agricultores que está passando muita dificuldade, né? Está plantando as coisas com muito cuidado, mas geralmente o mês de setembro, outubro e novembro é muito difícil porque não chove, e aí o plantio deles decai muito. E para eles, gente, aquela chuva representa uma bênção. Eles olham para o céu e falam, nossa, está chovendo numa época que nunca chove aqui. E aquilo, né, é alegria para as pessoas que estão ali recebendo aquela chuva. Para eles é uma bênção, para eles agradecem aos céus, a Deus, qualquer entidade que eles acreditam. A minha reflexão para vocês, gente, é sobre a chuva. A chuva, gente, não é boa ou ruim. A chuva não tem esse qualificador. A chuva representa a realidade. Ela simplesmente acontece. A chuva não vira e fala, não, eu vou cair exatamente no seu casamento porque eu estou aqui para te prejudicar. Não existe isso na perspectiva da realidade. Não existe isso na perspectiva da chuva. Como eu digo, ela simplesmente acontece. Quem vai dizer se ela é boa, se ela é ruim? É você. Então, quando a gente está diante das circunstâncias da vida, dos desafios, da realidade, muitas vezes a qualificação sobre se aquilo é bom ou ruim, ela é sua e simplesmente sua. Mas a realidade, ela acontece sem esses qualificadores. Então, eu me lembro que no começo, naqueles 4 primeiros meses de pandemia, as pessoas julgando de fato aquela realidade. Eu falando, gente, mas estar em casa, estar confinado, as circunstâncias todas, ela vai depender então da sua projeção diante da realidade e não do fato em si.
E aí, quando a gente começa a ver esses 2 anos, né, de março de 2020, nós já estamos chegando no final de 2021, ou seja, quase completando 2 anos, as pessoas tiveram uma chance enorme de olhar para si mesmo, de construir aquilo que eu chamo da sua consciência ou da sua espiritualidade. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, né, porque essa talvez, a gente fazendo uma provocação, né, essa é a nossa principal roupa, a nossa principal manta. A nossa espiritualidade, ela é uma roupa invisível. Ela está em nós. Mas aí eu gostaria de comentar algumas coisas que eu não acredito que seja espiritualidade. Para a gente começar, talvez, de um ponto invertido. O que não é espiritualidade? Gente, a primeira coisa que eu costumo dizer, inclusive, não só em sala de aula, mas em outras circunstâncias que eu frequento, é que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Ou ela não necessariamente se conecta à religião. Porque, de fato, a gente tem muitas pessoas altamente espiritualizadas que não são religiosas. Enquanto outras pessoas que são altamente religiosas, não espiritualizadas. Melhor, talvez, né, o melhor dos encontros seja quando a pessoa ela é religiosa, ela tem uma série de crenças ou tem alguns elementos de leitura do mundo, e ao mesmo tempo ela também é espiritualizada. Uma segunda dimensão que eu provoco é que da mesma forma que a gente fala sobre a realidade, sobre o universo, sobre tudo que acontece no nosso entorno, é a mesma coisa que eu falo a respeito de Deus. Gente, Deus não é bom ou ruim na perspectiva da yoga. Deus simplesmente é, assim como a realidade. As coisas acontecem. E, de novo, quem vai dar o tom se é bom ou se é ruim, muitas vezes somos nós mesmos. Um terceiro elemento que eu costumo provocar reflexão é a espiritualidade, gente, não é necessariamente adquirida num retiro espiritual, numa montanha, né? Às vezes eu vou fazer lá um retiro de 10 dias em silêncio, ou vou comer só retiro de Ayurveda, comidas orgânicas. Não é sobre isso. A espiritualidade, gente, ela tem que ser adquirida na rotina, no dia a dia, no trânsito. Quando alguém te fecha, quando alguém te xinga, quando alguém... Essa é a espiritualidade mais difícil. Eu falo que essa, para mim, é a top espiritualidade. Quando você consegue olhar para as circunstâncias das coisas e entender que, de novo, não é contra você ou a favor de você. Aquilo simplesmente acontece. E que quanto mais você consegue olhar para aquelas circunstâncias sem esses pré-julgamentos, e quanto mais você consegue perceber que o que está externo a você não deveria te afetar tanto, mais você está caminhando para o que a gente chama de espiritualidade ou autoconhecimento. Também, muitas vezes, né, a gente que vai amadurecendo ao longo da vida, a gente começa a compreender, gente, que a espiritualidade não é um lugar que eu vou chegar quando tiver em determinadas circunstâncias. Não, quando eu for mais velho, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Espiritualidade, ela é uma dimensão de ponto de partida das suas relações. Primeiro de você com você mesmo, depois de você com o outro, depois com a realidade como um todo. Então, espiritualidade não é um lugar que você vai chegar, mas é um ponto de onde você parte. E isso me leva, inclusive, a uma outra provocação, que é, gente, espiritualidade não é ser zen, naquele sentido mais genérico. É muitas vezes saber quando que você vai, a gente chama isso dentro da yoga, né? Especialmente na cultura Sikh, que é quando que você vai cortar cabeças e quando que você vai render humildemente a sua. Entregar e falar assim, eu estou errado. Eu estou aqui me colocando humildemente diante das circunstâncias. Não é simplesmente aceitar qualquer coisa, mas entender quando que se vai lutar e quando que você vai se entregar. E, portanto,
A espiritualidade não tem nada a ver, gente, com o controle das emoções em si. Porque as emoções, elas sempre vão vir. Eu não posso controlar que emoção eu vou sentir, se é medo, se é raiva, mas eu posso controlar, gente, o que eu faço com a emoção que chega até mim. Então, quando eu recebi o convite muito honroso de fazer parte desse momento com vocês, né, em que a gente já saiu da pandemia, mas não saiu, em que a gente parece que, enfim, está no 2022, mas às vezes parece que a gente ainda está no contínuo de 2020. Com que roupa que eu vou? Quais são as minhas vestes futuras? As minhas vestes sempre estiveram comigo. E aí a minha provocação é assim, pessoal, quando que a gente acha que a gente tem controle sobre as circunstâncias? Eu fico pensando assim, não, agora eu tenho controle sobre mim mesmo, sobre minhas finanças, sobre a vida, sobre os relacionamentos. Será? Eu acho que toda vez que a gente acha que a gente está assim, não, agora eu estou fluindo, agora está tudo acontecendo, né? Vem, gente, a vida e te dá essas lambadas. É um emprego que se perde, um relacionamento que acaba, é uma saúde que vai, uma pessoa que te desafia, né? São os desafios da universidade, são os desafios do emprego. Então, muitas vezes, a gente tem uma chance enorme, gente, de trabalhar uma dimensão que talvez seja a mais importante. O mundo é barulhento demais. Fora da gente, parece assim, aquela circunstância que tudo é ruído. E eu sempre me pergunto e eu sempre provoco isso nas pessoas que estão no meu entorno, especialmente meus alunos. Você de fato se escuta? Ou você está reproduzindo as vozes do mundo? Ou você está reproduzindo as vozes dos seus pais, dos seus namorados e namoradas, companheiros e companheiras, dos seus professores? Você de fato está seguindo uma trajetória que permite você dizer ela é coerente? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, estão em convergência? Ou eu estou, ora, reproduzindo, como eu digo, o meu professor falou, ora, o que minha companheira ou companheiro falaram, meu filho, meu pai? Você está sendo capaz de se escutar ou você já se misturou totalmente nesses ruídos? Eu trabalhei durante 7 anos e meio com tendências. E eu falo assim, gente, não vamos nos iludir. A maioria das tendências são apostas, muito vazias, mas cuja narrativa, às vezes, ela tem tanta aderência que o fato das pessoas aderirem àquela narrativa constrói materializa aquela tendência. É a mesma coisa do que a gente chama muitas vezes no campo da política, de onde eu venho, das profecias que se autocumprem. Eu fico tanto reproduzindo uma determinada narrativa a respeito do mundo, da sociedade, de mim mesmo, que aquilo, gente, vira uma tatuagem em mim. E eu não estou, de fato, me ouvindo. Eu não estou, de fato, entrando para dentro de mim. Por quê? Porque eu permito, gente, com que a minha mente opere no lugar da minha consciência. Eu vou fazer uma pergunta para os nossos professores. Gente, estamos acompanhando, tá tranquilo? Cris, até então tá jóia? Ótimo, Rafão, ótimo. Ótima Cara, fala para gente. então, valeu. Então, porque na yoga a gente costuma dizer o seguinte: existem 3 instâncias dentro de você. Se a gente fosse pensar aqueles desenhos antigos, né, a gente teria 3 pequenininhos você que ficam ali o tempo todo. Na yoga, a gente costuma dizer o seguinte: existe os seus pensamentos. Então vamos imaginar, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, a gente não tem grandes estações de metrô. BH tem 2, 3 linhas só, é uma cidade pequena, relativamente pequena, e não tem. Mas vamos imaginar São Paulo. Você tem uma estação central ali em São Paulo, que vão chegando e saindo, gente, vários trens.
Então chega um trem, 2 minutos depois, 1 minuto depois parte, chega outro e parte, e você está ali na plataforma. Vamos imaginar, gente, que cada trem que chega na plataforma é um pensamento. Então você às vezes está parado para pedir um café numa cafeteria, enquanto você está ali, você começa. Então, nossa, você viu o jogo ontem? Nossa, que coisa, jogo ruim e tal. Nossa, e a Mega Sena? E o fulano? E a notícia que eu vi? E a viagem que eu quero fazer? Nossa, eu tenho uma disciplina. Gente, vocês imaginam que a sua cabeça vai vindo pensamento e indo como se fossem trens e estações. A minha pergunta é, você embarca, gente, em qualquer pensamento que vem para você? Ou você escolhe qual trem que você vai seguir? Quando a gente começa, gente, a escolher qual trem eu vou entrar, eu começo a decidir, do ponto de vista da minha mente, qual caminho eu quero percorrer. Eu não entro em qualquer trem, porque muitos deles vão me levar a lugar nenhum. Muitos deles vão me levar a lugares muito ruins para mim. Então eu entro naqueles pensamentos que de alguma forma trazem uma contribuição ou podem me promover uma coisa melhor. Eu não caio, na verdade a gente tenta não cair nesses joguetes da mente. Joguetes é um termo que eu gosto muito quando o Shakespeare fala que a gente é joguete do destino em Romeu e Julieta, na verdade Romeu. E pensar, gente, que a gente não cai nos joguetes da nossa mente, nas nossas intrigas mentais, porque eu escolho quais pensamentos eu vou seguir. Mais do que isso, eu não fico escutando e entrando em qualquer pensamento, em qualquer trem, porque eu escolho aqueles que são mais aderentes ao que eu chamo de consciência. Quais são os pensamentos que de fato estão aderentes à minha consciência? Não é qualquer trem que vai chegar e que eu vou entrar nele, mas eu vou entrar naqueles que fazem parte da minha consciência. E muitas vezes, para a gente entrar nessa estação de trem, a gente precisa, gente, fazer um exercício que é muito simples e que na yoga a gente chama de respiração lenta e profunda. A gente adora, no mundo contemporâneo, falar que a gente está cheio de coisa para fazer, que a gente não tem tempo. Então, gente, no mundo executivo, no mundo do trabalho, no mundo executivo, as pessoas adoram fazer aquele... põe a mão assim na cabeça e fala, ai, não tenho tempo para nada. Nossa, eu não tenho agenda. Eu estou trabalhando demais. Eu não estou descansando. Respondem as coisas numa velocidade, gente, sem pensar, sem refletir, sem, como dizia meu avô, ruminar, igual vaca. Fica ali pensando e tal, e de repente, né, ruminando. Então, muitas vezes, eu convido as pessoas a, antes de responder um WhatsApp, antes de responder um e-mail, antes de falar qualquer coisa com alguém, respira lenta e profundamente pelas narinas, fecha a boca e simplesmente joga o ar para dentro, joga o ar para fora de maneira consciente. E depois que você fizer isso 10, 15 vezes, gente, você vai ver que a qualidade da resposta que você pode dar à circunstância muda. Ao invés de você, de bate-pronto, responder à circunstância da vida, só de você, naqueles 15 segundos, 15 repetições, 1 minuto e 30, você pode perceber que chegou um determinado trem e ele partiu e você não foi com ele. Ah, quer saber? Não, porque fulano falou comigo. Respira. É uma lição de humildade. É uma lição de escuta. Não, mas eu queria... Respira. Fecha a boca. Respira. E quando você começa a respirar, e a gente tem uma frase na yoga que eu acho assim, muito legal.
O seu corpo segue a sua mente. E sua mente segue sua respiração. Quanto mais profunda e consciente é a sua respiração, menos agitados são seus pensamentos e menos agitado ainda é seu corpo. Então, a pele que você habita, ela vai ser reflexo da sua mente. E a sua mente vai ser reflexo da forma como você respira. E aí, quando você começa a respirar de forma mais calma, a realidade ou as possibilidades da realidade se abrem para você e você consegue refletir sobre as suas realizações ou aquelas que você pode fazer na sua vida. Porque às vezes uma pessoa vem para mim e fala assim: pô, Rafão, você é um cara bem sucedido. Aí eu falo: mas o que é o sucesso? Agora eu sou professor de yoga e meditação. Há 5 anos atrás eu era técnico de um time de rugby. Há 15 anos atrás eu era um artista marcial que dava aula para criança. O que é sucesso? Se não a nossa capacidade de realização máxima da nossa potência como ser humano. Eu posso ser, gente, um varredor de rua. Eu posso ser um cozinheiro de salgado. Eu posso ser um violinista. Eu posso ser um piloto de ambulância. Eu estou me realizando, eu estou realizando a minha potência máxima como ser humano. Eu sou bem-sucedido. Agora, se eu estou vivendo a circunstância dos outros, se eu estou, de novo, abrindo peles que não são as minhas, usando roupas que não têm nada a ver comigo, como é que eu vou dizer que eu sou bem-sucedido se a régua que eu uso é a do outro? Então, a reflexão que a gente faz, e eu no caso com meus 44 anos, vocês talvez muito jovens ainda, vocês estão no caminho da realização da sua potência ou vocês estão gastando seu tempo, sua energia e sua vida respondendo a idealizações de sucessos de outro? Eu sei que a gente está numa loucura de vida contemporânea em que a gente tem alguns desafios. E o mais louco disso tudo, gente, é que esses desafios são iguais para vocês, são iguais para quem está morando no Zimbábue, são iguais para quem está na Alemanha. São desafios, gente, que toda a humanidade vem vivendo. Da degradação emocional e física diante das circunstâncias e pressões que a gente tem se colocado. Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que aparecer, as pessoas têm que me ver, eu tenho que realizar. E as pessoas estão se tornando incapazes de recarregar, de regenerar. A gente vive exausto. Imagina a gente ter que responder a todas as expectativas que a gente acha que o mundo deposita sobre a gente. Eu tomei uma decisão recente, deve ter uns 30 dias, de sair do LinkedIn, que é uma rede profissional. Porque aquilo estava me exaurindo. Eu estava assim, o tempo todo lendo o que as pessoas estavam falando, escrevendo, dialogando, debatendo. Eu estava gastando 40, 1 hora e meia naquilo todo dia. Que é 1 hora e meia que eu posso usar para fazer outra coisa, para meditar, para tomar um café com mais calma, para fazer minha yoga, para recarregar e regenerar e me livrar das expectativas dos outros. Então a gente está vivendo degradação física. E aí, gente, não sei de vocês, mas a gente está refletindo isso no nosso corpo. Se a gente não está abusando de substâncias ilícitas, medicamentos, drogas, a gente está desenvolvendo comportamentos compulsivos. Se a gente não está desenvolvendo comportamentos compulsivos, a gente está tendo um problema de saúde recorrente.
No mínimo, todos nós estamos vivendo cansados, com dificuldade de concentrar. Eu não consigo ficar 20 minutos concentrado, já me distrai, nem 20. Eu me lembro que quando a gente começou, eu, como professor, comecei a usar. Antigamente a gente ia para aula, o professor passava um vídeo de 2 horas. Agora o pessoal fala, não, se passar um vídeo de 2 minutos e não engajar a turma, não, 2 minutos desiste, o pessoal não vê mais. Como assim? Porque isso é reflexo do nosso tempo. E a gente está vivendo também reflexo da nossa mente. Isolamento. Apesar da gente às vezes ter, né, eu tinha lá 5.000 pessoas da minha rede lá do, sei lá, do LinkedIn. Quantos eu de fato conhecia? Quantos eu de fato dialogava? Me sentia muitas vezes isolado. Quando a gente não está, é triste, apático. Olhando para o futuro e falando assim, cara, faz diferença se eu estou fazendo esse curso ou aquele, se eu estou vivendo dessa forma. E, obviamente, muitos de nós estão buscando culpados, mas também não quer mudar. Então, gente, vamos, em vez de julgar, entender. Reflexos no corpo, reflexos na mente. E são problemas tão graves quanto a pandemia de coronavírus, porque eles também são pandemias. Para a gente, na yoga, a gente costuma dizer que nós temos, gente, a gente costuma dizer que a gente tem triângulos. Na verdade, na cultura indiana, a gente fala de chakras, que são vórtices de energia que a gente tem no nosso corpo. Mas de uma forma mais simplificada, a gente costuma dizer que as nossas emoções e o nosso ego trabalham num triângulo mais visceral, mais primitivo, mais selvagem, mais ligado à sobrevivência, ao prazer. E nós, como seres humanos, podemos reagir à realidade a partir das nossas emoções, do nosso ego, das nossas vontades, dos nossos desejos. Mas nós, seres humanos, também temos a capacidade de agir com base na nossa consciência, na nossa inteligência. Então, tudo que chega para mim como escolha, eu posso escolher viver a partir dos meus desejos, das minhas emoções, do meu ego, ou eu posso viver a partir da minha consciência. Essa era uma discussão que eu me lembro no começo da pandemia. Você usa máscara? Não é só sobre você, o uso da máscara. É sobre o outro também. É sobre o coletivo. Você toma vacina? Não é só sobre você. Imagina se a gente fosse seguir, gente, só o que a gente quer, o que a gente gosta, o que nos dá prazer. Imagina para onde a sociedade caminha se todos viverem só a partir do que a gente chama do nosso triângulo inferior. Se a gente viver a partir só do nosso ego, a gente se torna defensivo, protetivo, a gente busca só satisfação emocional. Quando eu não atinjo as coisas, eu faço birra, eu crio drama. Muitas vezes, eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu me pego olhando as birras dela e às vezes falando, não, gente, eu faço birra igual. Só que a birra do adulto ela é mais refinada. Os dramas que a gente cria, eu posso viver assim. Mas eu imagino que a minha espiritualidade, ou esse caminho que a gente busca, é para a gente agir de forma mais inteligente, mais consciente. Olhando para a realidade, entendendo a sua complexidade. Olhando para mim mesmo e pensando, nossa, eu posso trabalhar de uma forma mais projetada, com mais propósito. Capaz de olhar as coisas para além do óbvio, para além da chuva que acabou com a minha festa, ou pelo menos prejudicou minha festa como eu tinha planejado, e começo a olhar para outra perspectiva. Então a gente viveu esses 2 anos de pandemia com uma chance enorme, gente, de fazer uma reflexão sobre a partir de onde a gente vai começar a lidar com as circunstâncias. É a partir do externo do outro ou a partir de mim mesmo? E quando eu falo de mim mesmo, não é do meu ego, dos meus desejos, mas simplesmente da minha capacidade de transcender, inclusive, isso. E para piorar,
Se eu perguntar assim, se eu faço uma enquete, né? Nós também, gente, enquanto humanidade, temos vivido duas prisões comuns. Muitos de nós vivem presos ao passado e constroem narrativas maravilhosas sobre, não, o passado era muito bom, era muito divertido. Nossa, sim, olha como é que era antes disso, antes daquilo. Essa nostalgia, muitas vezes, a gente pode nos arrastar, e isso é inclusive comprovado cientificamente, porque uma coisa que eu não comentei com vocês é que, para além da meditação da yoga, hoje eu também dou aula na medicina, porque eu trago as discussões de neurociência, de educação e neurociência, que eu estudei depois do meu doutorado. Muitas vezes a gente desenvolve quadros depressivos porque a gente está aprisionado em circunstâncias que já aconteceram, cuja narrativa nós construímos e que a gente não consegue se desprender mais deles. Outras vezes, e talvez essa seja a maior epidemia ou pandemia que a gente vive na humanidade, é as pessoas que vivem presas no futuro, vivem na projeção e se tornam ansiosas. Não, quando eu me formar, não, quando eu passar no vestibular, não, quando eu arrumar um emprego, não, quando eu casar. A pessoa não consegue viver o agora, porque ela está presa no futuro. E provavelmente esse futuro não vai se configurar como ela projetou. Mas a gente vive nessa roda de ansiedade. E aí, gente, a gente perde a chance de viver o presente. De na hora que eu for tomar um gole d'água, de eu curtir a água, de eu almoçar, de eu bater um papo com alguém, estar com esse alguém. A gente tem perdido a capacidade, gente, de viver um único tempo que de fato existe, que é o presente. E nós estamos pensando, aí é uma provocação de novo, com que roupa eu vou? Não, com que roupa eu estou? Agora. É essa de agora. E aí a pergunta, fala assim, gente, quem aqui não está ansioso, não sofre de ansiedade? Eu tenho eu tenho um canal no YouTube, na verdade da Anima, chamada Flow School. Vai lá no YouTube, tem Flow School. Lá eu ensino uma meditação. E eu, por exemplo, ensino uma meditação que é chamada a Pranayama, ou respiração para alívio do estresse. Porque muitas vezes a gente só precisa disso. O estresse nos impede de viver o agora, o estresse nos impede de tomar decisões de forma qualificada. Então vamos eliminar, vamos diminuir os efeitos químicos, endócrinos, biológicos, fisiológicos do estresse. Então tem gente que surfa, tem gente que desce de rapel, escala, tem gente que toca violoncelo, tem gente que medita, tem gente que joga bola, tem gente que pinta. O que você tem feito para diminuir a quantidade, a química do estresse no seu corpo? Para a gente viver a nossa potência máxima, gente, a gente precisa trabalhar o nosso coeficiente espiritual. Entendendo que não adianta eu querer me espiritualizar se eu não tiver vitalidade, vontade de viver, energia. Eu brinco assim, outro dia participei de um podcast Economia, que eu falava, gente, tinha teve um negócio na Porta dos Fundos que era uma piada, o cara falava assim, a vida não é o seu todinho gelado. A gente precisa de resistência e calibre. A gente precisa de energia. Energia se ganha dormindo. Energia se ganha fazendo atividade física. Energia se ganha alimentando bem, respirando profundamente. Precisa entender também, gente, que muitas vezes a palavra cria o mundo. Se eu estou o tempo todo reforçando um discurso derrotista, negativo, denso, pesado, ou eu estou de fato... Não é aquela positividade blogueira, aquela positividade tóxica que a gente fala, tá tudo super bem, não, é porque você não está vibrando legal. Não, gente. Vamos transcender essa bobagem. Mas também a gente não pode ficar o tempo todo preso na circunstância mais agressiva, mais dura. Tem hora que a gente está a fim de sofrer. Outro dia eu falei
Eu estava numa palestra com professores, eu falando, gente, chegou um dia que eu estava tão irritado, tão cansado, que não adiantava meditar, eu precisava de um latão de Heineken e um cigarro de palha. E foi isso que eu fiz. Sentei, tomei um latão de Heineken, fumei um cigarro, que eu já parei de fumar tem muito tempo, mas fumei um cigarro, falei, pronto, hoje o que eu preciso é disso. Não adianta falar que isso, né? Mas entender que a gente precisa vibrar em uma outra dimensão. E na yoga, a gente fala, poxa, tem um caminho para a felicidade ou para a satisfação. A gente usa 3 palavras, né, que são de origem do sânscrito, que a gente usa para explicar o que é essa satisfação na vida de uma pessoa que vive a dimensão da yoga. Primeiro, eu tenho alguma prática cotidiana, diária, de autoaprimoramento? Essa prática, que ela é feita todo dia, a gente chama de sadhana. Qual é a sua sadhana? Qual é a coisa que te aprimora? Qual é a coisa que te traz essa dimensão de satisfação? Eu, por exemplo, gosto de meditar. Tem outras pessoas que gostam de outra coisa. Além disso, acho que o Gandhi tem uma frase muito legal. Quando você serve ao outro, você tem a chance de se conhecer. A gente chama isso de seva. É quando você trabalha em prol do outro. Quando você abandona seu próprio ego para servir outra pessoa. Isso é uma chance enorme de você se descobrir, de você se encontrar. O que você tem feito pelos outros? Pelas pessoas que de fato estão precisando. E uma terceira, gente, nós somos seres que vivemos em comunidade. E aí é aquela famosa frase, com quem que você anda? Qual é a sua sangha? Qual é a sua comunidade? Sua comunidade de valores? Então, sadhana, o autoaprimoramento, a seva, o serviço ao outro, e a sangha, qual é a sua comunidade? Esses são caminhos que a gente entende que na yoga ajudam a gente a percorrer talvez uma trajetória menos dura na vida. Então, a gente viveu a primeira pandemia global nossa. Eu tenho uma menininha de 4 anos, eu falo assim, cara, quantas pandemias essa menina vai viver? Mas não é sobre a pandemia, ou sobre o mundo pós-verdade, ou sobre a educação híbrida, ou né, o home office. É muito mais uma reflexão, gente, sobre como que a gente quer olhar para a realidade. Eu quero botar a culpa na chuva, ou eu quero entender as circunstâncias e a realidade a partir disso? Acho que era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês antes da gente abrir aqui a perguntas e etc. Isso fizer sentido, né, gente? É isso aí. Rafão, ótimo, brigadão pela tua fala aí. Muito, acho que pertinente, muito atual. Durante a tua fala e fazendo uma analogia a com que roupa eu vou, eu acho que eu me despi e me vesti várias vezes aqui. Que acho que a gente tem esse conflito, né? Acho que a maior parte das pessoas, assim, a gente tem não só um, mas vários conflitos. Pessoal, eu peço por gentileza para a gente aproveitar o espaço para perguntas, para a gente fazer aí um bate-papo com o Rafão. Então, por favor, façam suas perguntas. Rafão, na lógica da pandemia, eu anotei alguns pontos assim da tua fala, e na lógica da pandemia, bom, né, todos os óbitos, todos os problemas, toda a tristeza aí que a pandemia trouxe, tu enxerga que a pandemia também trouxe alguns benefícios, trouxe alguns comportamentos, algumas atitudes que serão mantidas, que foram a partir da pandemia talvez introduzidos com maior força e que tem aí um poder de manutenção? Então, quando eu reflito assim sobre
o pandemia e o pós-pandemia, eu trago algumas reflexões que eu tinha feito há um tempo atrás. Por exemplo, a gente não imaginava o quão machista, por exemplo, era a nossa estrutura de trabalho, até a gente ver, por exemplo, que quando as pessoas todas vieram para o home office, quem foram as mais sacrificadas para ter que cuidar da família, da casa e ao mesmo tempo do trabalho? Quantas e quantas reuniões, Cristiano, a gente participou e a gente viu uma mãe amamentando, uma mãe tendo uma criança no colo, do lado, tendo que desenhar. Quantas pesquisas e pesquisadoras tiveram que abandonar o seu trabalho em função do fato de não ter escolas, e portanto as crianças não podiam ir, elas tinham que tomar conta. A mulher, por exemplo, eu falo assim, o vírus não é machista, mas ele escancarou o machismo estrutural da nossa sociedade. As pessoas falavam assim, olha, existia um mundo virtual, existe um mundo real, existe educação 100% online, existe educação 100% presencial, e agora a gente vê que é plenamente possível e eventualmente até muito bacana eu poder ter uma aula online. Eu falei, eu não quero voltar para o presencial, gente. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu posso dar aula para um aluno da Uniriter e da UniBH e da AGES ao mesmo tempo. Eu posso ser professor de alunos do Brasil inteiro. Porque se eu te continuar aqui em BH, se eu continuar aqui dando a minha aula no curso do UniBH ou da UNA, eu não vou alcançar esse tanto de gente. Então, a educação híbrida, né? O blended learning, o aprendizado híbrido, a educação híbrida. Ao mesmo tempo, eu falo, olha, a gente já vem experimentando mudanças na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente se comunica. Os alunos de comunicação estão inseridos num mundo, gente, que as pessoas acham até bonitinho. Falam, essa é a era da pós-verdade. Gente, a pós-verdade, por quê? Porque eu estou criando narrativas falaciosas sobre a realidade e as pessoas estão aceitando aquilo como se fosse tranquilo, normal. Então, como é que a gente vai repensar as dimensões políticas, econômicas, comunicacionais? Como é que essa era pós-emprego? Então, a gente imaginar que antigamente eu concorria com, sei lá, mais 10 mil brasileiros. Não, cara, agora eu tenho uma rede global em que a minha expertise está concorrendo com 10 mil brasileiros, mais 2 mil canadenses, mais 1.000 romenos. Ou seja, um mundo conectado e, ao mesmo tempo, num capitalismo que terceirizou as relações. E aí eu falo assim, cara, quem vai pagar, quem vai aceitar um salário menor para fazer isso aqui? Um brasileiro, um indiano, um romeno, um chinês, um alemão. Então a gente está vivendo a era da pós-verdade, mas também a era do pós-emprego, dessa nuvem global, de uma era que a gente nem a minha esposa, ela está aqui do meu lado, assim, a gente tem uma Alexa. Eu estou lançando, por exemplo, gente, 7 meditações no aplicativo da Alexa, da Amazon. Aí minha esposa fala assim, mas não deixa essa Alexa ligada que ela escuta a nossa conversa. Aí eu falo, gente, você acha mesmo, cara, que a gente tem privacidade? De tudo que eu entro nas minhas redes, de tudo que eu consumo no meu celular, no meu WhatsApp, que eu mandei áudio, não sei o quê, cara, é uma ilusão. Eu fiz uma tese de doutorado, gente, na época não chamava fake news, mas chamava poder informacional. Como que eu posso usar os estados, os países podem usar as informações para manipular para dentro e para fora? Percebem? Assim, cara, olha o impacto que isso tem na vida de quem vai trabalhar com comunicação. Então, acho que tem uma série que eu estou assistindo que ela é meio ruinzinha, eu estou assistindo umas boas. Mas tem um negócio muito legal, chama American Gods, que são os deuses antigos brigando com os deuses do contemporâneo. Tipo assim, o deus da tecnologia brigando com Odin. É uma parada assim, muito louca. Então, nós estamos falando de empregos gente, quando vocês formarem, já não existem mais. E aí o lifelong learning, que é aquele termo que todo mundo gosta de usar, aprendizado contínuo ao longo da vida, gente, é uma realidade. Eu falei assim, eu terminei meu doutorado em 2014. Ô Cristiano, de 2014 para cá, eu fiz 2 especializações em educação na Finlândia. Eu fiz já 2 cursos de neurociência. Curso livre, então, eu não consigo nem contar. E eu ainda acho que daqui a 5 anos, galera, eu vou estar fazendo outra coisa. Então, eu acho que são essas muitas reflexões que elas nos colocam para além. Eu fiquei focado na dimensão humana, porque eu falo, para além das tecnologias disruptivas, blockchain,
realidade virtual, realidade aumentada, veículos autônomos, tecnologias de mapeamento e manipulação genética. Isso aí, gente, já está posto, né, galera? E o humano nessa história? E as tecnologias humanas? E a capacidade que eu tenho de não ser, por exemplo, substituído, descartado por uma máquina? Porque a gente assistiu há 3 anos atrás, o Yuval Harari veio num evento da Anima. E a gente assistiu o evento lá, né? O Harari é o cara, né? É um dos intelectuais de maior impacto. Ele falou assim, gente, o maior desafio que as pessoas vão ter no mundo contemporâneo é não se tornar descartáveis. Porque quando a gente pensa em 600 mil mortes, gente, só aqui no Brasil, a gente está olhando as pessoas de uma forma muito cruel, né? São descartáveis. Vamos testar uns remédios aí, velho, já tá tudo certo. Não é assim, né, gente? Então, tem tantas dimensões que a gente pode ir que eu falo com vocês, turma. Né? Galera, presta atenção. A dimensão tecnológica, a tecnologia humana, a dimensão filosófica, a dimensão política, a dimensão material, a dimensão da força, da violência, né? Vamos lá. Eu achei legal, que eu mando um comentário aqui, deixa eu ler. Ô, Luciano, cara, eu costumava me definir como uma pessoa pilhada, sabe? Eu era muito, quer dizer, eu sou muito pilhado. Mas ao mesmo tempo, cara, é aquela coisa assim. Quando você vai tomando mais consciência de você, você fala assim, bom, agora é a hora da pilha. Agora, né, gente, trem desgovernado. Eu vou para cima, eu vou fazer e tal. Não, mas peraí. Em relações políticas, agora é a hora do estar mais contido. Quando eu vou dar aula, né, é mais energia. Então, muitas vezes, a gente fala que na meditação não é só para ficar tranquilão, não, gente. Eu tenho uma meditação que eu ensino, chama Meditação do Fogo. Tem no meu canal lá no YouTube, da Flow School. Meditação do Fogo. Às vezes você está numa baixa de energia, sabe quando você está assim, fala, bicho, não quer nem sair da cama? Não, meditação do fogo. 4 minutos, você fica suando igual tampa de chaleira. Às vezes está muito frio, né? Vocês vivem mais frio do que eu, né? Tá frio pra caramba, assim, tô fazendo uma meditação aqui 4:30 da manhã, 5 horas no meu terraço. 5 minutos de meditação do fogo, eu tô ali, ó, com energia. Então, eu acho, Luciano, que na pandemia, eu fiquei durante 100 dias ensinando 100 meditações diferentes. A Uniriter nem fazia parte, as escolas da Laureate não faziam parte da Anima. Eu fiquei 100 dias, eu ensinei 100 meditações diferentes, as meditações têm propósito diferente. Então, você pode usar meditações para ficar mais pilhado, meditações para ficar mais tranquilo, meditação para mandar menos o pessoal para aquele lugar, meditações para você se conectar melhor com os outros seres humanos. Então, cara, tem técnica, e meditação é técnica, né? Meditação não é calar a mente. Meditação é direcionar os pensamentos. Então, isso aí. Olha o YouTube da Flow aí. Professora Cris. Legal, Rafão. Eu identifico. Teve um colega, não está mais no Uniriter, mas foi um colega. Os colegas aqui lembram dele, que é o Walter Lippold, que ele me sugeriu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Exato. Filósofo coreano radicado na Alemanha. Exatamente, exatamente. E ele, acho que tem muito a ver também com essa questão do Luciano, né? Inclusive, eu lembro que no livro ele faz uma crítica, que é a mesma crítica que tu estava construindo, né? Dessa da inquietude, da gente, que tu fez a relação ali do ruminar, né? A gente não. E aí né, tu mencionou, tu saiu do LinkedIn, eu uns tempos atrás me identifiquei também com essa fala, uns tempos atrás, eu saí do Instagram, que é a rede que me tomava mais tempo. E em termos de redes sociais, eu queria assim, não só em termos de redes sociais, mas a pandemia e o trabalho remoto, as atividades remotas também nos tornaram, parece que mais multifuncionais. Eu estou aqui participando desse evento aqui. Eu agora, né, acabei de desligar o fogo, estou fazendo ali eu chamo de um ensopado de peixe com legumes. Então a gente aprendeu
e o trabalho e uma necessidade, parece que, de conexão manhã, tarde e noite. Então, as redes, os canais também contribuem para criar, né, maiores possibilidades de contato com os diversos públicos com que a gente atua. Então, de fato, a minha impressão é de que a pandemia nos tornou mais inquietos e nos criou uma necessidade de conseguir uma dificuldade, talvez, de separar o trabalho, as obrigações do dia a dia, que era aquele momento em que a gente chegava do trabalho e conseguia se desligar e, tipo, bom, agora eu vou caminhar. Né? Para agora, durante a pandemia, quando eu saio dar uma caminhada, uma corrida, eu levo o celular e fico vendo se algum grupo ali de trabalho apareceu alguma mensagem. Então, como lidar com isso? E em conjunto com a respiração, eu não sei respirar. E eu já participei de alguns eventos no qual me parece que se eu respirasse, né, aproveitasse mais a potencialidade do meu pulmão, eu teria talvez um comportamento, eu conseguiria talvez me manter mais calmo durante o dia todo. Então, se puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, cara, eu acho que tem um filósofo que eu gosto muito que diz assim: cada escolha é uma renúncia, se é a vida ou chorão. Porque, cara, assim, cada escolha que você faz, você vai renunciar a uma outra. Então, por exemplo, eu tenho falado isso muito, vocês não conhecem muito a Ânima ainda. E às vezes as pessoas têm uma série de pré-conceitos, alguns que são reais, que vão virar conceitos, outros que são só pré-conceitos mesmo. Eu estou há 17 anos nessa organização, e eu me lembro que é o seguinte: a gente, eu e minha esposa, quando a gente descobriu que a gente ia ser pai, a gente olhou assim, e eu falei com a Ânima, com o meu líder, que é o Daniel Castanho, fundador da Ânima. Falei assim, cara, olha só, eu vou ser pai e eu vou ficar 40 dias sem aparecer na Ânima. A pessoa, mas como assim? Né? Você falou com o presidente da Ânima que você vai ficar 40 dias? Porque eu quero ficar 40 dias dedicado à minha esposa, que minha esposa estará dedicada à nossa filha que nasceu. Mas você tem férias? Eu falei assim, cara, não interessa. Eu vou ficar 40 dias. Aí, o máximo que vai falar é não. As pessoas, elas olham e falam assim, de novo, você tem... Lembra daquele filme Invictus? Eu gosto muito do jogo de rugby, obviamente, né? O Mandela com o time do Springboks. O cara fala assim, existe uma poesia. Você é mestre do seu navio ou não? Quem está no comando? Então, Cristiano, assim, eu às vezes falo, gente, eu não vou fazer reunião de 15 até 16. Por quê? Porque é minha hora da minha yoga. Não, mas como assim? Você não vai ficar olhando, não vai responder, não vai parar assim? Não, não vou não. Eu não consigo nem fazer yoga nem responder direito. Vocês me querem integral ou vocês me querem duplicar, dividido? Isso gera ansiedade, inclusive, para mim. Não é, Cristiano? Você fica assim, pô, eu tô caminhando, mas tô... Beleza, se é uma caminhada legal, beleza, mas eu tô fazendo igual a Maria Eduarda. Porra, eu faço crossfit, cara. Na hora que você tem que levantar, ó, fazer aqueles arremessos, cara, se você não estiver 100% concentrado, você lesiona as costas, o joelho. Então você não vai estar ali respondendo no WhatsApp, né? Então, porque as pessoas às vezes falam assim, cara, tem gente que surfa, tem gente que faz crossfit, tem gente que medita, tem gente que anda de bike. Mas você está, que seja 15 minutos. Esse é meu ponto. Ah, não, eu só tenho 30 minutos. Pois é, mas então 30 minutos é seu? Ou ele pertence à Ânima, à Uniriter, ao seu líder, aos seus alunos? Você tem controle? Você é mestre do seu domínio? Master of your domain? Não me lembro como é que é a poesia direito. Você é capitão da sua alma? Sabe por quê, Cris? A gente cara, para as instituições, descartável, né? Aí você se sacrificou, você não dedicou a sua família, seus filhos, isso aqui. Algum dia alguém bate nas suas costas e fala assim: olha, cara, muito legal você ter 17 anos de Ânima, mas assim, tchau. Aí você fala: pô, mas eu sacrifiquei o momento que eu podia brincar com a minha filha por causa dessa organização. Ninguém tá nem pra você, não, cara. Então eu falo, na pandemia eu pude ressignificar os momentos. Não sei se vocês estavam, mas por exemplo, eu fiquei desenhando com a minha filha e isso virou um livro.
as minhas reflexões e os desenhos dela. Sabe, cara, foi um negócio assim que foi surreal. Por quê? Porque eu consegui, agora que ela voltou à escola, consigo me dedicar mais ao trabalho. Mas ainda assim eu mantive os meus horários. Não, você pode fazer uma reunião 19h30 da sexta-feira? Não, não posso não. Segunda-feira a gente conversa. Não, mas isso é fundamental. Não, então beleza, vamos lá, deixa eu avaliar o meu hall de prioridades. Puta, isso aí, cara, sei lá, vai prejudicar os alunos? Vai prejudicar o professor? Não, então vamos embora, vamos fazer reunião. Mas percebe que isso é uma exceção e não a regra? Porque o Office invadiu o home, gente. Isso é um absurdo. Então tem hora que eu falo assim, ó, não vai invadir o meu espaço. E esse é meu. Aí, ó, é isso, gente. Vocês imaginam quantas lives a gente fez em Cris? Eu falei, eu acho que eu dei, gente, mais de 100 palestras em 2 anos. É uma loucura, gente. Eu te Aí, pergunto, Rafael, agora Priscila. chovendo perguntas aí. Então, cara, assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é um termo que é o Ikigai. Vocês devem conhecer. Ikigai, gente, é uma espécie de mandala japonesa em que você vai colocando assim, cara, o que que eu sou bom para fazer, o que que me paga bem, o que que eu gosto. E você vai encontrando, gente, ao longo da sua vida, os elementos de convergência. Então, por exemplo, eu sei que quando eu medito e quando eu faço yoga, ou quando eu faço uma atividade física, por exemplo, eu estou precisando voltar a fazer uma atividade mais bruta, que eu gosto. Eu não fui artista marcial, jogador de rugby à toa. Então eu tenho falado assim muito com a minha esposa. Eu falei assim, eu estou querendo começar agora o Aikido. Entendeu? Então, assim, eu quero começar uma outra arte marcial. Porque eu já cansei da minha, já cheguei no topo, quero começar outra. Então, assim, quanto tempo que eu vou me dedicar? Ah, eu só posso me dedicar, sei lá, 2 horas por semana. Então eu vou encontrar na minha agenda. Porque eu sei que quanto mais atividade física eu faço, mais eu me sinto com vitalidade, mais eu trabalho melhor. Mais eu produzo, mais minha cabeça fica boa. Então, assim, às vezes quando eu durmo um pouco. Aqui em casa a gente não passa de 6h30 da manhã, que é a hora que a filha acorda. Então eu acordo às 5. Então eu acordo às 5, faço yoga, medito, tomo um banho. Aí começa a minha rotina. Então isso é bom para mim. Mas a Priscila, você que vai me dizer, tem hora que você vai ter que sacrificar. Putz, agora é a hora de prova final. Cara, agora é a hora de prova final, tenho que estudar mais. Agora é a hora que eu posso descansar mais. O que eu não faço de forma alguma é abandonar as coisas. Então, por exemplo, minha família precisa de atenção. Aí eu coloco lá, cara, minha família precisa de atenção. Se eu estiver mal na minha família, eu não consigo trabalhar. E aí a gente vai se ajustando, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai fazendo as nossas escolhas. É isso. Eu fui budista tibetano 7 anos, gente. E é equilíbrio. Cara, gente, você vai ali batendo na lateral, você vai se ajustando, aí você vai se equilibrando. Eu me lembro disso, assim, uma vez tinha uma amiga minha que era professora de yoga, antes de eu ser professor de yoga, ela estava fumando. Eu falei assim, pô, mas Ana, você tá fumando? Ela falou assim, cara, minha vida é equilibrada, eu estou fumando um cigarrinho aqui, mas eu pratico yoga, eu tomo de vez em quando minha cervejinha, me alimento assim, cara, ela era uma pessoa assim, sabe, que ia num caminho super suave, sem grandes coisas. E é isso, equilíbrio é movimentar, né? Rafael, eu tenho uma pergunta aqui do colega professor aqui e nosso DJ, Francisco Santos. Eu achei uma bela pergunta aqui. Deixa eu... Ele disse Mandei. que ele mandou aqui nos moderadores aqui. Ele disse: faça uma Ah, tá. provocação. O distanciamento mexeu com o contato, corpo a corpo, e muitas das nossas relações perderam o tato em alguns sentidos. Qual a sua Uhum. dica para este retorno? Em outras palavras, a gente já pode cumprimentar dando beijinho? Gente, a gente continua. Pode cumprimentar, passando álcool em gel, todo mundo vacinado. Assim, eu tenho uma coisa muito interessante. Duas coisas que aproveitando que nosso professor é DJ, eu falo assim, gente, música é vibração. Vibração é a linguagem da nossa alma. Então eu fico brincando assim que eu fico o tempo todo ouvindo música.
Outro dia eu escuto desde a Loki, né, até, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo com a minha filhinha, que tem 4 aninhos, a gente estava ouvindo a trilha sonora do Burning Man, né, a playlist do Burning Man. Mas eu escuto muito mantra, muita yoga, gosto muito de rock and roll. Outro dia eu estava ouvindo uma música nova do Jethro Tull. Então eu sou uma pessoa assim, que gosta muito da música, entende ela como vibração. E eu entendo também, gente, que assim, as pessoas, elas são energia vibrante. Então, o que a gente perdeu nesses anos foi um pouco dessa capacidade que a gente tem de fazer boas leituras vibracionais das pessoas. Mas eu, por exemplo, não sou uma pessoa que encosta muito. Até porque eu brinco assim, quando a gente encostava no rugby ou na arte marcial, não era um encostado legal. Mas assim, fora isso, acho que a gente precisa se reconectar com o outro, porque a gente precisa de novo, retomar a capacidade de ler a vibração de cada um, sabe? Como é que as pessoas estão vibrando, porque as pessoas estão muito violentas. O distanciamento social está nos permitindo, gente, as pessoas acharem que elas podem fazer e falar qualquer coisa sem consequência, né? Então, a gente precisa retomar esse contato para a gente, inclusive, perceber os espaços dos outros e as consequências físicas, né, dessa retomada. Eu, de vez em quando, tenho dificuldade. Eu falei com a minha esposa, eu vou no shopping, a gente foi comprar presente de Natal para adiantar, depois de um certo tempo eu começo a me incomodar, sabe? Eu tenho dificuldade. Eu começo a ver uma máscara mais baixa, gente muito perto, eu tenho tido dificuldade. Nós vamos ter que reaprender, gente. Igual assim, andei de bicicleta, estou reaprendendo. Rafão, eu vi que tu foi lendo, enfim, comentando aqui a pergunta do Douglas, da Priscila. Eu só vou retomar a pergunta da Madu aqui também, do CrossFit, que eu acabei me machucando e voltei a ficar um tempo parada. A minha dúvida é quando a gente fica impossibilitada de praticar alguma atividade que nos faz bem, o que fazer? Então, você vai ter que achar outra. Vou dar um exemplo. Eu estava indo para São Paulo, eu moro em Belo Horizonte, como eu falei, estava indo para São Paulo. Minha esposa ela voltou a jogar vôlei. Ela adorava jogar vôlei, jogou assim, adolescente e juvenil, ela jogou muito vôlei. Aí, eu brigo assim, depois de mais velha, agora ela resolveu jogar vôlei novamente. E aí teve um dia que eu estava indo para São Paulo, estava dando uma aula, e ela foi treinar. E ela rompeu o tendão de Aquiles. Cara, com 40 anos, gente, romper tendão de Aquiles, gente, é um inferno. Na verdade, é um inferno em qualquer idade. Porque você fica sem botar o pé no chão, depois tem a cirurgia, depois você fica usando bota e etc. Então, por exemplo, é uma dor ela não poder fazer o vôlei, como você não pode fazer o crossfit. Mas você pode fazer outras atividades que vão colocando o seu corpo em movimento, até te preparando para um retorno. Então, por exemplo, eu não posso hoje, eu estou evitando fazer arte marcial. Eu tenho um professor um faixa preta de Aikido já pronto para me dar aula. Mas enquanto a gente está esperando aí dezembro, janeiro, talvez, por uma circunstância mais favorável, a terceira dose, e aí, gente, eu vou voltar a fazer arte marcial. Por enquanto, eu estou ali, faço a minha yoga, faço uma caminhada, né, tenho um elíptico em casa que eu comprei na época da pandemia. Então você vai mantendo o seu corpo, ainda que em menor intensidade, em movimento, para você poder fazer essa retomada. Eu acho que é um pouco disso. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Legal, Rafão. Excelente te ouvir aí, cara, te conhecer um pouco mais. Já ouvi aí, pelo menos em, acho que uns 2 momentos. Ótima colocação. Tem que responder para o aluno aí. Como é que vai confirmar a presença? Cristiano, eu notei seu nome aí, cara, para ficar tranquilo que se perguntaram, Cristiano Vargas Borges estava presente. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui para as horas complementares. Deixa eu ver se está aqui no... Qual que é, Regi? A única rede social que eu mantive, Aí, cara, a Cris compartilhou com a gente. A única rede social que eu ainda mantive é o Instagram.
acho que é Prof. Rafael de Ávila, porque ali, cara, assim, eu com o tempo eu consigo fazer algumas reflexões. Eu gosto de ler muita coisa, eu leio muita coisa nesses temas, e eu criei um perfil muito sobre a yoga, sobre espiritualidade e tal. Então ali eu mantenho. Mas demais, Beleza. gente. De resto, tamo aí. Pessoal, então a Cris compartilhou com a gente aqui no chat o link para preenchimento, para horas complementares. O professor, nosso colega aqui, Jefferson, também comenta, né? Sensacional essas reflexões, como sempre, como das outras vezes. É muito bom aí, Rafão, te ouvir aí e ter esse momento mais introspectivo da gente refletir sobre nós mesmos. É um espaço de, acho que acima de tudo, de autoconhecimento, né? Então, eu agradeço muito. Rafão, antes de eu encerrar, queria saber se tu tens uma mensagem final, uma fala final aí para o pessoal. Cara, não, eu realmente eu me coloco sempre à disposição para a gente pensar junto essas coisas, sabe? Assim, de verdade, gente. Eu sei que a gente olha muito para fora, eu sei que o mundo é muito barulhento, é muito cheio de ruído, mas a coisa só faz sentido quando você encontra uma convergência entre os seus valores, né? Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo como você age. Quando você encontra essa coerência, gente, parece que a sua vida flui. Enquanto você fala uma coisa, mas age de uma forma, ou fala uma coisa, mas pensa de outra, acho que a vida é um pouco mais desafiadora. Na hora que você consegue encontrando essa, de novo, não é ser um ser perfeito, mas na hora que você vai encontrando a sua própria coerência, cara, independente de onde você estiver, aquela coisa, independente da roupa, vai estar tudo certo, sabe? Quando você tiver esse alinhamento. E no mais é isso, gente. Se eu puder ano que vem, eu sei que tenho agora o diretorzão assim, da Regional Sul, é um cara que eu trabalhei muitos anos com ele, que é o Rogério. Se eu receber o convite da Raquel Baladrinho, né, do pessoal da Regional, espero ano que vem fazer uma visita aí a vocês. Aí a gente troca uma ideia pessoalmente. Isso aí com certeza. A Flow estará no Sul, sem sombra de dúvida. Legal. Estamos esperando, será muito bem-vindo aqui, Rafão. Comer um churrasco Galdério aí. Ô, gente, eu quero comer esse ensopado que você fez aí de peixe, porque eu não como mais carne não, gente, mas aí tá tudo certo. Ah, não, tá bom, tá bom. Então fizemos um churrasco de É, legumes aí, que volta e meia a gente faz também. como é que chama? Da Bela Gil, a gente pode substituir um ancho por uma melancia, entendeu? Aí vocês podem me chamar. Valeu, gente. Chegamos ao fim do nosso primeiro dia de Festival FACS 2021. Esperamos vocês amanhã, pessoal, para debater sobre como se transformaram as culturas organizacionais a partir da pandemia, quais os desafios para quem está em busca de uma vaga na área da comunicação. No contexto, atua a Camila Bartz, Relações Públicas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Rita Steigleder, consultora em gestão de pessoas e desenvolvimentos individuais e mediação da professora Camila Morales. Rafão, brigadão mais uma vez pela tua participação, momento muito rico aqui para gente, muito especial. Espero que tu tenha também curtido aí o momento com a gente. Pessoal, encerramos a noite de hoje. Uma boa noite, um bom descanso para todos, para todas e um forte abraço. Nos vemos amanhã.